Boa noite a todos. Graças a Deus. Nós podemos ouvir a sua palavra mais uma vez. Isso é glória de Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. O texto da pregação é o capítulo 15, versos 57 e 58. Repito, 1 Coríntios 15, versos 57 e 58. Antes da leitura do texto, eu quero fazer uma introdução, antes de fazer a leitura mesmo, tá? Deixa eu dizer uma coisa, antes de tudo. Eu não tenho aqui a intenção de trazer qualquer novidade aos irmãos, trazer qualquer novidade a você que nos visita também. E às vezes eu me pergunto se eu estou querendo impressionar alguém, né? É um perigo isso, né? Mas meu irmão, minha irmã, visitantes, não há nada como a mensagem do Evangelho. Preste atenção nisso. Não há nada como a mensagem do Evangelho. Se ela não impressionar você, se ela não impressionar aqueles que ouvem, não há mais nada que qualquer pregador possa fazer. Não há mais nada. Então, o que vai acontecer aqui hoje? Nós vamos ouvir a mesma mensagem do Evangelho. Você vai ouvir a mensagem do Evangelho. Se você nos acompanha, se você veio aqui hoje, você não sabe o que é o cristianismo, se você não sabe o que a igreja ensina e prega, essa é a mensagem central da igreja. Essa é a mensagem central de Jesus Cristo. Esse é o motivo da igreja estar reunida, esse é o motivo de nos congregarmos para adorar ao Senhor. Então, se você tem dúvidas do que é o cristianismo, ou do que a igreja ensina e prega, essa igreja especificamente, você ouvirá a mensagem da igreja hoje, você ouvirá a mensagem do Evangelho hoje. E você terá uma tarefa, um problema que todos nós já tivemos, de responder a essa mensagem. Você pode dizer, sim, Senhor, eu creio. Você pode rejeitá-lo. Mas você não pode ficar nulo quanto a isso. Então a sua tarefa no final é dizer, sim, Senhor, eu creio, ou não, Senhor, ainda não. E talvez isso seja, talvez não, isso é um grande perigo para todos. Mas essa é a tua tarefa. Todos nós tivemos que responder isso e todos nós teremos que responder isso. Então responda ao Senhor. Tá? A minha abordagem hoje será um pouco diferente da ideia de um campo de batalha, onde nós estamos aguardando um guerreiro se apresentar para enfrentar o gigante que afronta o povo de Deus e o próprio Deus. Se você se lembrar, as mensagens da manhã, ela tem abordado Davi e Golias. Elas abordaram Davi e Golias e o que estava acontecendo ali? O gigante Golias se apresenta diante do exército de Israel e ele então faz um desafio. Apresente-se um guerreiro, apresente-se alguém dentre vocês e nós lutaremos. Se eu vencer, vocês se tornam os nossos escravos. Se ele vencer, nós, o povo filisteu, se tornam os escravos de vocês. Então será um pouco diferente. A ideia aqui, que será abordada hoje, é que você e eu já fomos feitos prisioneiros e vendidos à escravidão, porque um homem, um guerreiro já sucumbiu. E esse homem, você sabe quem é? Adão, não é? A sua derrota foi a derrota de Adão foi a sua derrota. A derrota de Adão foi a derrota de todos os homens. A miséria de Adão foi a miséria de todos os homens. Adão, ele cede à tentação do diabo.
ele se põe a servir o pecado. E ele se torna o prisioneiro da morte. Não só ele, mas também toda a sua descendência, ou seja, todos os homens, inclusive eu e você. Então, por enquanto, não pensemos em um campo de batalha. Haverá um campo de batalha, mas por enquanto não pensemos em um campo de batalha. Mas tenhamos em mente que nós já fomos derrotados e vencidos. Nós fomos levados cativos. Nós fomos prisioneiros e escravos e levados para o império das trevas, onde nenhum homem jamais conseguiu se libertar ou comprar a própria liberdade. Nem mesmo isso existia como uma opção. Essa não é a sua opção. Então, tendo isso em mente, o que você e eu precisamos é de um guerreiro, sim. Mas não para impedir que nós sejamos levados cativos, prisioneiros, escravos, mas para nos libertar da escravidão a qual nós fomos feitos sujeitos já. Pela derrota de um só homem, Adão, a morte passou a reinar no mundo dos homens. E essa é a história dos homens, essa é a história da humanidade após a queda de Adão. Nós passamos a viver em um império dominado pela morte. E se há uma coisa que eu e você sabemos, e se há uma coisa que é indiscutível aqui entre nós, e alguém pode se levantar e questionar isso, mas é inquestionável, é que não importa se é grande ou pequeno, se é forte ou fraco, se é sábio ou louco, se é homem ou mulher, se é avançado em dias ou se nem nasceu ainda, nós sabemos que a morte vem para todos. Alguém questiona isso? A morte vem para todos. Você sabe disso. Você pode não saber de cristianismo, mas você sabe que a morte vem para todos. E deixa eu falar desse inimigo. Ela é impiedosa. Ela é cruel. Ela não se importa em tirar a sua alegria. Na verdade, ela tirará a sua alegria. Alguns já experimentaram isso. Ela tirará a sua alegria. Ela não se importa em separar os melhores amigos. Ela separa e separará os melhores amigos. Ela não se importa em deixar a moça viúva. Ela não se importa em deixar a criança órfã. Ela levará o homem ao desespero, à tristeza profunda e, por fim, fará outra e outra vítima. E a sua fome é insaciável. Provérbios 27 vai dizer: o inferno e o abismo nunca se fartam. E há notícias ainda piores. Ela está vindo para mim e para você. Ela está vindo para as pessoas que nós mais amamos. E pior ainda, não há nada que eu e você possamos fazer quanto a isso. Em nossas mãos há a total impotência. Tudo que nós conseguimos fazer é a tentativa de prolongar que a morte não leve a pessoa. Mas nós não conseguimos impedir isso. Davi, como nós já vimos, o matador de gigante, não é? Ele disse ao seu amigo Jonatas, lá em 1 Samuel 23, você pode ver isso lá. Há apenas um passo entre mim e a morte. Diante desse inimigo, até o matador de gigante Davi, no final das contas, sucumbiu. E as Escrituras nos descrevem dessa forma. Preste atenção, esse é você. Esse sou eu. Elas nos descrevem como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
E também, na verdade, eu vou usar aqui na segunda pessoa do plural, tá? Vocês são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Sim, as escrituras testemunham de você, tu és pó, e ao pó tornarás. Não há nada que você possa fazer quanto a isso, não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Quem está disposto a enfrentá-la? Você está disposto a enfrentar a morte? Quem pode enfrentar a morte? Quem irá à sua fortaleza e a desafiará? Irmão, nós temos boas notícias. Você sabe disso, não é? Você já sabe aonde eu vou chegar no final, não é? Você, igreja, você sabe onde eu vou chegar ao final. Mas nós temos boas notícias. Nós sabemos, nós temos o Evangelho, nós temos boas notícias diante desse inimigo. Não subestime essa mensagem. Não a julgue pela ignorância e incredulidade daqueles que não a abraçaram, daqueles que resistem a essa mensagem. Não a julgue pelo tanto de adesão a ela. É essa mensagem que tem boas notícias para as más notícias que acabamos de ouvir. É a única mensagem de real esperança diante da situação miserável do homem e diante do seu inimigo. É a única mensagem que diz: a morte morreu, ou há esperança. É a mensagem que nos apresenta um santo guerreiro que ousou desafiá-la e que foi até os seus portões. E acredite, ele voltou triunfante. Triunfante. Você sabe quem é, não é? E é o que nós vamos ver essa noite. Vamos ver também que o triunfo de Cristo é o nosso triunfo. E é a base para uma vida de luta e labuta no seu serviço. Vamos ao texto? 1 Coríntios 15, verso 57 ao 58, diz o seguinte. Se você chegou aqui e não tem uma Bíblia, aí nos bancos tem a Bíblia, estou na página 1655, você pode conferir lá, versos 57 e 58 diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Por favor, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, é um privilégio pregar o Evangelho. É um privilégio anunciar o teu triunfo. É um privilégio, Senhor, se colocar aqui e ler a tua palavra e expô-la. Avance o teu reino, Senhor. O Evangelho cresça e prevaleça poderosamente. Os cativos sejam libertados. O perdido achado. O condenado salvo. O morto seja ressuscitado pelo poder que há em ti. E edifica a tua igreja mais uma vez com essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Pronto, eu falei só 2 capítulos, só 2 versículos, 57 e 58, mas nós vamos discorrer por todo o capítulo 15. Então, nós vamos até chegar nesses versículos aí, mas vamos ao campo de batalha? O guerreiro que se voluntariou para desafiar a morte e foi até os portões da morte, o seu nome é Jesus Cristo. Você conhece a sua história, né? Então,
vamos nos achegar de mais perto ao campo de batalha e nós vamos chegar e vamos ver o ápice dessa batalha. Vamos chegar ao ponto central dessa batalha. Tá? Então, se você ler os evangelhos, você vai encontrar nos evangelhos o seguinte. Você vai encontrar o dia que antecede o sábado. É onde ocorreu essa batalha. João Batista aponta para Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías anuncia a sua vinda. Mais de 5 séculos antes, Isaías anuncia a sua vinda. A vinda do servo que será traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E que o castigo que nos trará paz estará sobre ele. Então, nesse dia aqui, no dia que antecede ao sábado, o que acontece? É o dia em que o Senhor Jesus, Ele entra na fortaleza da morte. Ele entra nas muralhas do seu reino. Ele entra lá e permanece lá. Permanece lá. Na sexta-feira, nós chegamos no sábado. Tudo que você vai ouvir sobre o sábado, após a morte do Senhor Jesus, após ele entrar na fortaleza da morte, não é? A única coisa que é dita a respeito dos discípulos, daqueles que criam nele, daqueles que seguiram ele, nesse dia, você vai encontrar lá em Lucas 23, verso 56, que diz: e descansaram segundo o mandamento. Não é dito mais nada a respeito desse dia. É um dia silencioso nas Escrituras. A única coisa que vai ser dita é: descansaram, como diz o mandamento. Mas nós podemos imaginar como os discípulos estavam no sábado. Primeira coisa, frustrados. Nós vemos isso aonde? Nós vemos isso na conversa do caminho de Emaús. Não é? Qual é a conversa daqueles 2 discípulos? O Senhor Jesus aparece para eles, eles não reconhecem o Senhor Jesus, e eles começam a conversar com o Senhor Jesus sem reconhecer o Senhor Jesus, e eles dizem: nós pensávamos que era Ele, nós já achávamos que Ele era aquele. Frustração, aquilo que eles pensavam foi frustrado no dia que antecede o sábado. E nós podemos ver uma outra coisa também: medo. É dito em João 20, 19, o seguinte: é dito que eles estavam trancados com medo dos judeus. Eles estavam trancados com medo. Então, nós podemos imaginar aqui o sábado, né? Um sábado silencioso, a Escritura não diz nada, mas há frustração e há medo também. E é isso que a morte provoca. Mas eis que, então, surge o primeiro dia da semana. É o dia que nós nos gloriamos. É o dia que a alegria é restaurada. É o dia que a viúva passa a ter a esperança. O órfão tem esperança. O moribundo tem esperança. Para os aprisionados no império das trevas, esperança. O que nós vemos nesse primeiro dia da semana? Vitória triunfal do Senhor. Eis que os portões da fortaleza se movem e abrem, e eis que alguém está saindo. Você pode ver a sua sombra, você pode ver o formato. Alguém está saindo. Ele tem marcas, ele tem cicatrizes, sim. E as Escrituras testemunham dessa forma. E o Pai o levantou dentre os mortos. O Espírito o levantou dentre os mortos. O Espírito, o Pai o trouxeram de lá.
E nós podemos dizer, e o próprio Senhor Jesus se levanta dentre os mortos. Ele mesmo tinha anunciado isso. Em 3 dias eu restaurarei. E se você olhar bem, preste atenção, se você olhar bem, você não verá somente a sua sombra. Você não verá somente um homem saindo, porque ele não está sozinho. Em suas mãos ele traz consigo o seu povo. Eles são libertos do império das trevas e agora transportados para o seu reino. O sol nascente das alturas volta a brilhar e alumia os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Colossenses 2:15 vai dizer que ele despojou potestades e principados, triunfando sobre eles na cruz. Em outra versão vai dizer triunfando sobre eles em si mesmo. A ideia de triunfo é que um general romano vencedor, enquanto ele cavalgava pela cidade, ele trazia atrás de si os inimigos vencidos e humilhados. E dessa forma, o nosso Senhor Jesus, em sua vitória, ele traz não somente o seu povo, mas os seus inimigos humilhados atrás de si. Essa é a mensagem central do Evangelho. Cristo morre pelos nossos pecados. Cristo é sepultado. Ao 3º dia, Cristo ressurge. E por conta disso, todas podem ter esperança. Todos podem ter esperança, esperança de vitória também. Esperança de ressurgirem também. Esperança de vida, vida eterna. Porque João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Você é chamado a crer nela. Você terá de responder a ela. Sim, eu creio. Não. Vamos caminhar. 1 Coríntios 15. Nós vamos caminhar agora para 1 Coríntios 15 e nós vamos ver algumas coisas. Qual é o problema que Paulo está resolvendo nesse capítulo? O problema está no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Então, ali naquele meio daquela igreja, havia as pessoas que estavam dizendo, olha, não há ressurreição de mortos. E Paulo tem que trabalhar nisso. Paulo tem que fazer uma lembrança a eles. E ele diz, como assim? Alguns estão dizendo que não há ressurreição. É isso que anunciamos a vocês. Ora, a nossa mensagem foi essa. Olha o verso, ele inicia o verso 1 dizendo, irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, verso 1 ao 4. O verso 11 também diz, portanto, seja eu, ou sejam eles, ou seja, os outros discípulos do Senhor Jesus, nós pregamos dessa maneira, nós anunciamos dessa maneira, e assim vocês creram. O evangelho que anunciei a vocês
não fala só sobre a morte de Cristo. Se houvesse somente a morte de Cristo, não haveria nem evangelho, não haveria nem boa notícia. E aqui talvez uma aplicação, talvez não uma aplicação para a igreja. Meu irmão, aplique isso ao chamar as pessoas à fé. Aplique isso ao anunciar o evangelho. Não somente diga que Cristo morreu pelos nossos pecados. Tem de haver ressurreição. Se não houver ressurreição, não há boa notícia. Se Cristo permanece no túmulo, Ele não passa de um pecador igual você e eu. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E se Cristo morreu e não ressuscitou, Ele foi vencido pelo pecado, Ele foi vencido pela morte. E a sua ressurreição ainda assim atesta que aquilo que Ele estava fazendo foi aceito. Ao levar os nossos pecados, Deus testifica que de fato o pagamento foi feito, de fato Cristo estava pagando não os próprios pecados que Ele não tinha, mas os nossos pecados. Então não se esqueça da ressurreição. Sem ressurreição não há evangelho. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15. Sem ressurreição não há esperança. Sem ressurreição, e nós vamos ver mais à frente, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé e mais, nós permanecemos no pecado. Ele diz, é isso que anunciamos a vocês. Esse é o primeiro argumento, é a primeira coisa que ele diz. Nós anunciamos isso a vocês. Como alguns estão dizendo que não há ressurreição de mortos. Ele diz mais outra coisa. Ele diz, deixa eu dizer mais alguma coisa. Houve testemunhas disso. O verso 5 a 8 diz, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Ou seja, ele está dizendo, calma aí, o que vocês estão questionando a ressurreição? Vocês podem perguntar para as pessoas. Tem pessoas que estão vivas, elas viram, elas testemunharam. Pergunte a elas. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. É isso que anunciamos a vocês. Houve testemunhas. Se você quiser, você pode ir lá perguntar a elas. E ele usa um terceiro argumento, que é aquilo que eu já disse no verso 17. Como assim alguns dizem que não há ressurreição de mortos? Deixa eu dizer uma má notícia para vocês que têm crido nisso, dessa forma. Paulo argumenta com essas pessoas em 1 Coríntios 15. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a nossa fé. E nós permanecemos no pecado. Permanecemos mortos em delitos e pecados. Paulo está argumentando. A mensagem que anunciamos a vocês é de vida. Cristo ressurgiu dentre os mortos. Ele foi aquele guerreiro que foi à fortaleza da morte e lá, no território inimigo, ele triunfou. Ele trouxe vida. E Ele promete vida a todos que estão aprisionados pela morte. E antes de entrarmos no verso 19, que é uma outra coisa importante também nesse capítulo, o filósofo Blaise Pascal, embora com boas intenções, ele expressou um entendimento equivocado da fé cristã. Preste atenção, essa frase é atribuída a ele. Se você acredita em Deus,
e nas Escrituras, e você estiver certo, você será beneficiado com a ida ao paraíso. E ele está correto com isso. Se você acredita em Deus e nas Escrituras e estiver errado, não terá perdido nada. Nós vamos analisar essa frase. Mas há uma outra história também de um sacerdote, um padre, que foi perguntado que e se no fim da sua vida você descobrisse que tudo aquilo que você tem crido, tudo aquilo que você tem professado estiver errado? E aquele padre deu uma resposta assim: bom, ainda assim, amar o meu próximo, perdoar, fazer caridade, todas essas coisas ainda são importantes em si. E por que essas coisas estão erradas? Bom, Paulo não concorda com eles. No verso 19 ele diz o seguinte: se não há ressurreição, nós somos os mais infelizes do mundo. Se não há ressurreição dos mortos, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Blaise Pascal, ele diz: nós não teremos perdido nada. Paulo diz: seremos os mais infelizes do mundo. O padre que respondeu, ele diz: bom, ainda assim, tem a sua importância essas coisas que nós fazemos, não é? Paulo diz: nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Por que Paulo diz isso? Em 2 Coríntios 11, está o do porquê isso. Verso 24 ao 28, Paulo ele diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. Isso porque eu sou cristão, tá? 3 vezes fui açoitado com varas, porque eu prego a Cristo. 1 vez fui apedrejado, porque eu creio na ressurreição. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, por causa da minha fé. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, e tudo isso porque eu estou seguindo a Cristo. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse é o porquê que Paulo está dizendo: eu sou o mais infeliz de todo mundo. Se o que eu tenho crido, se o que eu tenho professado estiver errado, eu tenho feito coisas, eu tenho perdido a minha vida, eu tenho corrido perigo, eu tenho sido machucado à toa, porque eu tenho corrido atrás dessas coisas por causa da minha fé. O 1 Coríntios 15, 30, 32, ele também diz a mesma coisa. Preste atenção. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia eu morro. Eu faço escolhas que são contra a minha vontade. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, o que nós devemos fazer é isso:
comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Você pode afirmar isso? Nós podemos afirmar isso? Nós podemos afirmar que nós somos as pessoas mais infelizes do mundo, se não há ressurreição? Paulo, ele diz, olha, eu me entreguei totalmente a essa mensagem. Eu criei no Senhor, eu criei nessa mensagem. Eu tenho proclamado, eu tenho me abnegado, eu tenho corrido perigo. Eu sou quase morto. Eu passo perigos toda hora. Se não há ressurreição de mortos, eu sou o mais infeliz dos homens. Se não há ressurreição dos mortos, o que nós devemos fazer é comer e beber, que a morte está vindo para nós, que a morte está vindo para você, que a morte está vindo para mim. Porque Paulo foi incansável na obra, na esperança de uma glória futura que é prometida na ressurreição. Ele está de olho no galardão, ele está de olho na glória futura. A boa notícia é que há ressurreição, irmãos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo venceu a morte. E Cristo trouxe esperança para todos. E é por isso que Paulo pode se entregar totalmente a isso. A vitória de Cristo, talvez você pergunte, mas quer dizer então que eu não vou morrer? Não, a própria ideia de ressurreição é que você vai morrer, né? A vitória de Cristo não impede que nós morramos hoje. A morte continua vindo para mim e para você. A morte virá para mim e para você. Mas a sua vitória, a vitória de Cristo, impede que a morte nos retenha para si. Como o pastor Maurício costuma dizer, a morte é um inimigo subjugado. A morte é um inimigo vencido. A morte é um inimigo conquistado. Ela não tem mais poder sobre aqueles que creem no Cristo ressurreto. Naqueles que pertencem ao Senhor. E tudo o que ela fará com você é pegá-lo e colocá-lo na presença do Senhor. Por causa da ressurreição do Senhor, nós podemos, você pode, eu posso. O menor de nós, o mais fraco de nós, o mais cambaleante de nós, o mais vacilante de nós, pode proferir com confiança as palavras que estão no verso 54 e 55, que já foi lida essa manhã. Escute, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A promessa do Senhor aos que creem nele é vida, e é vida eterna. O Senhor, por fim, ele destruirá a morte. Essas são as boas notícias do cristianismo. Essas são as boas notícias do Evangelho. Aos que jazem nas trevas, aos que lutam contra a morte, deixa eu dizer uma coisa para você: você não vencerá por suas próprias forças. Tudo que você deve fazer, tudo que você pode fazer, é olhar para o guerreiro que foi para a fortaleza da morte. As Escrituras dizem que você não será envergonhado. As Escrituras dizem que você não será frustrado. As Escrituras dizem que, se você crer nele, você também triunfará no final. O seu povo triunfa com ele no final. Então chegamos em nossos versículos. Você percebeu que eu não falei, que eu não peguei todos os versículos do capítulo 15, né? Há mais coisas sim, mas que nós não vamos tratar aqui. Mas chegamos ao nosso texto, graças a Deus. Verso 57 ao 58 diz o seguinte: graças a Deus
que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Há uma glória futura. Há uma glória futura. Essa glória promete uma ressurreição. O seu corpo, que é corruptível, ele se tornará incorruptível, imortal. Você será transformado para habitar com o Senhor para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, o que Paulo está dizendo aqui? Não se deixe abalar. Permaneça firme. E abunde ainda mais no serviço do Senhor. O que isso quer dizer? Ele quer dizer sim. Continue a educar os seus filhos na fé. Continue a labutar nisso. Continue a pregar o Evangelho, ainda que ninguém ouça, ainda que ninguém abrace. Paulo diz, não é vão. Continue a servir o irmão. Continue a socorrer o irmão. Continue a enviar recursos para que o Evangelho chegue em outras partes. Continue a trabalhar. Continue a suar. Continue a se entregar. Continue a fazer para si tesouro inextinguível nos céus, onde a traça não consome. Continue a se doar. Por quê? Por causa da glória da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dela que nós temos esperança. É por causa dela que nós temos vida eterna. É por causa dela que nós temos galardão. E ela é a base para o nosso trabalho. Qual a sua resposta ao Senhor? Sim, Senhor, eu creio. Não é? Não relute, meu. Você que nos acompanha, talvez você não creia no Evangelho, você que esteja aqui e não creia no Evangelho. Você é chamado essa noite a ir até o Senhor e obter vida eterna. O Senhor, Ele oferece vida eterna para você. Ele oferece vida eterna a todos. João 11:35, Ele promete, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele diz mais, em Atos 17, no verso 30 e 31, ele diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em todas as partes, se arrependam. Porquanto ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Crer no Senhor é obter vida eterna. Se entregar ao Senhor é se entregar à vida. Rejeitar o Senhor. Você teme a morte? Rejeitar o Senhor, você enfrentará um inimigo muito maior do que a morte. Você enfrentará o próprio Senhor. O Senhor o julgará no final. O Senhor o julgará no final. A sua esperança é ter os seus pecados pagos. A sua esperança é ter os seus pecados lavados.
A sua esperança é ser justo diante de Deus. E a única forma disso acontecer é crer no Senhor Jesus. É confiar a sua vida ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe você. E que o Senhor continue a nos dar graça para sermos firmes, inabaláveis na sua obra. Pois o trabalho no Senhor não é vão. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Isso é esperança para os homens, Senhor. Que todos vejam essa esperança. Que todos vejam o escape que o Senhor deu aos homens. Que todos vejam a tua salvação. Que todos creiam e obtenham vida, vida eterna. E desfrutem para sempre da glória futura prometida pelo Senhor mesmo. Nós somos gratos pela salvação que o Senhor já nos deu. Já deu ao teu povo. Ó Senhor, nós somos felizes e alegres por pertencermos ao Senhor. Nós somos felizes e alegres. E esperamos com grande expectativa a glória futura, quando o nosso último inimigo será finalmente destruído e o nosso corpo transformado e glorificado para a vida eterna. Em Cristo nós agradecemos e oramos. Amém.